Muito bom, gente. Chegamos em nossa 7ª semana falando sobre o nosso amigo Davi. E cada vez que a gente vai falar sobre Davi, é uma coisa nova, né? Apesar da gente conhecer tanto a vida dele, né, a gente percebe que a gente não conhece tanto. Existem princípios lá que às vezes a gente passa por cima, a gente pula, e a coisa, quando você lê de novo, você diz, uau, como eu não vi isso antes. Então isso aconteceu comigo essa semana. E até compartilhei com vocês a chamada, né, do que nós queremos ver hoje juntos. A forma como nós podemos responder adequadamente às pessoas que são contra a gente, as pessoas que são inimigas nossas. E algumas vezes nós temos inimigos na vida, não porque nós queremos, mas é porque não é a nossa escolha. As outras pessoas decidiram se tornar inimigas da gente. Algumas vezes eles estão certos, né? Porque a gente fez algo contra. Mas às vezes não, independe de nós. E essa manhã então eu quero, junto com vocês, pensar sobre a ideia de como nós podemos responder aos nossos inimigos. E a gente vai pegar o texto de 1 Samuel 24, de 1 a 22. É um texto longo, mas é impossível a gente não ler esse texto para poder estudar junto. Tem muita claridade aqui, né? Fica à vontade. Se alguém quiser mudar de lugar, eu não vou levar isso como algo pessoal, tá? Não é que eu não vou achar que vocês estão com raiva de mim. Não, absolutamente. Eu sei que essa claridade atrapalha para a gente conseguir enxergar direito. Então, se você sente vontade, você pode mexer na cadeira também, não tem problema. Não me incomoda. Então, se você tem a sua Bíblia, é bom que você abra e junto comigo, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 22, e vamos ler juntos esse texto, como eu já disse, um pouco longo, mas extremamente importante, porque ele guarda alguns princípios para a nossa vida, de como nós próprios podemos agir quando nós estamos numa situação semelhante. 1 Samuel 24, do 1 a 22, ele começa dizendo assim: Saul voltou à luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto e em Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor te falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do seu manto, mas não lhe matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor fez o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de suas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa ir sem fazer o mal, quando? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora, tenho certeza de que você será o rei, de que o reino de Israel será afirmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor, que você não me eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul,
E este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Só até aqui. Durante todas essas semanas, a gente acompanhou Davi, desde os currais de Israel, quando ele estava lá cuidando das ovelhas, até os campos de Israel. Vimos um rapaz se tornar homem. Um jovem pastor de ovelhas se tornando um matador de gigantes, ganhando o coração de uma nação, se tornando um homem extremamente amado pelas pessoas. Vimos também ele cair em profundo desespero, falamos isso há 2 semanas atrás. Vimos ele receber amor e ódio de alguns, bênçãos e desafios. E quando nós olhamos para Davi até esse momento, nós vimos que é um homem extremamente comum, assim como eu e você. Hoje, vamos encontrar ele numa caverna ainda. Mas, vamos vê-lo receber uma chance que muitos adorariam de ter na vida. Muitos de nós gostaríamos de ter essa chance. Onde as pessoas que nos fizeram mal, agora, no momento da nossa vida, nós temos a chance de retaliar. Então, a ideia que nós queremos tratar hoje, pode passar essa, Bruna, a ideia que nós queremos tratar hoje é, quando nós nos encontramos nesse momento de retaliar, quando a vida nos dá a chance de vingança, aquelas pessoas que nos fizeram mal, o que nós fazemos com isso define quem nós somos. Ele revela o que está dentro do nosso coração. Quando você está pronto, ok, agora é a minha vez de igualar o jogo. Estou perdendo o jogo, mas chegou a minha hora de igualar o jogo. Então, o que nós fazemos com isso revela quem nós somos. A gente acabou de ler o texto. Não é por pouco que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E a gente vai entender por quê. O que levou Davi a fazer essa atitude, ou ter essa atitude. Quer você queira, quer não. Todos nós vamos encontrar com pessoas que não nos fizeram bem, em algum momento da nossa vida. Pessoas que pisaram no nosso calo, pessoas que nos ofenderam. Nós vamos encontrar com essas pessoas em algum momento da vida. E aí, como é que nós vamos lidar? E algumas vezes nós vamos estar numa posição de muito mais autoridade sobre a situação do que antes, quando nós fomos ofendidos. Lembram de José? Que foi traído pelos irmãos, jogados no poço, vendido como escravo, e de repente ele se torna governador. Os irmãos chegam, se dobram diante dele, e ele tem a chance de retaliar. E ele tem a chance de vingança, mas não o faz. Ele toma uma outra posição. Então, a vida, às vezes, nos guarda essa surpresa. Nos coloca, às vezes, numa situação onde nós podemos nos vingar ou retaliar. Essa manhã nós queremos começar pensando sobre o que é que nós vemos na vida de Davi que feriu ele, que trouxe algo que machucou ele. O que Saul fez com ele? Primeira coisa que nós vemos foi que Davi era um homem odiado. Todos nós, pode passar isso também, Bruno, todos nós odiamos a ideia de ser odiados, não é? Ou não? Nós odiamos a ideia de sermos odiados, né? Nós gostamos da ideia de sermos amados. Nós queremos que as pessoas gostem da gente. E às vezes a gente até age de conformidade como quem nós não somos para sermos aceitos. Porque queremos que as pessoas gostem de nós. E aqui está um homem que era odiado. Mas não por algo que ele tenha feito, mas porque a sua vida era agradável ao Senhor. Era por isso que Davi era odiado. Porque Saul olhava para Davi, e Davi era tudo que Saul não era. E por isso Saul tinha raiva de Davi. Já pensou isso? Já pensou as pessoas que olham para você, e você é tudo que elas não são, e por isso elas têm raiva de você? Imaginou isso? No seu trabalho, por exemplo, se você for bem sucedido no seu trabalho, com certeza ciúmes aparecerão. Pessoas vão se pôr contra você, porque você é bem sucedido, e elas não. Na escola, a mesma coisa, na faculdade, a mesma coisa. Pessoas vão odiar você, não porque você fez algo, na maioria das vezes, mas é porque você é algo que elas não são, ou você fez algo que elas não conseguem. Já pensou nisso? E Davi está lá. Está claro que Saul odiava Davi. Agora, às vezes as pessoas estão certas em nos odiar, não é? Às vezes é porque nós somos terríveis mesmo, né? Somos insuportáveis e as pessoas nos odeiam isso. E quando isso acontece, nós não devemos ser teimosos, né? E continuar assim. Mas mudar a nossa posição. Mas pensem um pouco. Uma coisa muito importante aqui. O que você faria se você fosse odiado por alguém? Ou se você soubesse hoje, essa manhã, que existem aqui pessoas que odeiam você. O que você faria? Você mataria?
conquistar a pessoa, de tentar mudar a situação. Com que o quê? Ah, ok. Tentar descobrir o motivo, porque às vezes a gente é o último a saber do ódio da pessoa com relação a gente, né? É verdade. Às vezes a gente é o último a saber disso. Agora, não é fácil, não é? Não é fácil você saber que tem alguém odiando você, perseguindo você e querendo o teu mal. Não é fácil, né? Agir com isso é difícil. E você, às vezes, não consegue entender o motivo que leva essa pessoa a odiar você. Você só pensa em um momento na vida onde você pode ir a forra com ela, né? De chegar a termos de vingança. Falar, espera a minha vez. Vingança é um prato que se come frio, né? Você espera que teu tempo vai chegar. Ou a gente diz, a tua batata está assando, calma aí, vai chegar o teu momento. E Davi estava lá. Mas também, além de ser odiado, ele não era só apenas odiado, mas ele também era um homem caçado. Ele foi caçado também. Saul não se contentou apenas em odiar Davi, mas também começou a caçá-lo. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Temos que admitir que em alguns momentos nós nos sentimos que somos caçados por aqueles que não gostam de nós. Perseguidos e caçados no nosso trabalho, né? Ou em qualquer outra área, a gente sente que a gente é perseguido. A gente tem que ser honesto com isso. Parece que os nossos inimigos ou as pessoas que nos odeiam vão nos perseguindo, estão à procura de todas as formas possíveis para nos destruir ou denegrir aquilo que nós somos. Estão sempre tentando nos fazer mal o tempo todo. Claro que Jesus disse que seria assim. Nós vemos isso em João, ele diz assim, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Mas não é fácil na prática, você conviver com a ideia de que alguém odeia você e alguém persegue você. Não é fácil isso. E quem de nós não foi ferido por palavras na vida até hoje? Quem de nós nunca foi ferido por palavras? Se você não foi, provavelmente um dia você será. Machucaduras vão vir, feridas vão aparecer, mas nunca deveriam definir quem nós somos. Machucaduras, está certa a palavra? Não? Eu sabia. Quando eu vejo pessoas fazendo assim é porque errei na... Ok, qual seria a palavra correta? Machucados, ok. Machucados virão, feridas também. Mas elas nunca deveriam ser o motivo da gente, de nos definir quem nós somos, né? Gente, eu nunca fui muito bom em português, então vocês me perdoem, tá? Levem isso em consideração. Não me persigam e não me odeiem por isso. Muito bom. Mas pensem um pouco nessa situação de sermos odiados e caçados. Davi viveu essa situação. Odiado e caçado. Agora, vem algumas ilusões em nossa vida. Nós temos algumas ilusões. Quando nós chegamos a um ponto de vivermos numa situação muito parecida, a gente começa a maquinar alguma coisa do que nós poderíamos fazer para acabar com aquela situação. E algumas são ilusórias. Algumas, a questão da vingança, a questão de várias coisas. E Davi também passou por uns momentos de ilusão na vida dele. E a segunda coisa que, além dos ferimentos, são as ilusões. Pode passar esse aí então, Bruno. Coloque-se no lugar de Davi agora. Você está sendo caçado e perseguido sem nenhum motivo. As pessoas que estão fazendo isso contra você buscam todos os motivos para destruir o seu nome e tirar também a sua vida. Nesse caso, Davi corria risco de morte. Então, você tem a oportunidade de agora igualar o placar. Você tem a chance de derrubar o seu inimigo, aliás, e tudo o que você tem de fazer é aproveitar a oportunidade. Está lá, diante de você. Tudo o que você tem que fazer é aproveitar a oportunidade. Pensou? Se você está vivendo com ilusões sobre o que é certo e o que é errado, você vai buscar vingança. Se você tem uma ilusão sobre o certo e sobre o errado, você vai buscar vingança. E você levará o seu prêmio, depois de se vingar, você vai embora, ainda se congratulando por ter feito isso. No entanto, se você olhar as coisas de um outro ponto de vista, você pode ver algo completamente diferente aqui. Primeira coisa, nós vemos uma ilusão da reputação. Quando Saul entra dentro dessa caverna, onde Davi e seus homens estavam, ele deitou
Ele entrou lá, né, para fazer as necessidades dele, e Davi foi presenteado com o que parecia ser a oportunidade de ouro da vida dele. Esse homem estava inofensivo nesse momento. O termo hebraico para esse termo de necessidades é cobrir os pés. Lembram que antigamente eles usavam um manto grande, né? Então quando se agachava, cobria-se os pés, literalmente. Então lá estava Saul agora, sem possibilidade de defesa e sem saber que Davi estava no mais profundo da caverna, que rastejando poderia chegar perto dele e matá-lo com muita facilidade. Agora ali estava a oportunidade de ouro, era a chance de se vingar. Aqui estava a oportunidade, como eu disse antes, de igualar o placar. Para os homens de Davi, ele era um herói, né? Os homens, lembra que nós estudamos aqui 2 semanas atrás, que os homens foram procurar Davi porque viam nele a esperança de salvação, para os ajudar. Para os homens de Davi, Davi era um herói. Agora nós queremos ver o nosso herói fazer justiça. Tem 600 homens, mais ou menos, dentro da caverna, esperando Davi matar o rei. Na expectativa. O que passa no coração de Davi? Eu tenho uma reputação a zelar. Esse homem está me caçando e me odeia. Agora ele está numa situação em que eu posso me vingar. Tem 600 homens esperando que eu faça isso, assistindo de camarote, para me aplaudir. O que eu devo fazer? Eu devo manter a minha reputação e ir lá e matar o rei, porque os homens, se eu não fizer, acharão que eu sou covarde? Já perceberam que sinuca de bico que esse homem está agora? O que eu vou fazer? Quantas vezes nós sucumbimos a essa tentação sutil? Quantas vezes nós retaliamos contra alguém que nos feriu só para manter a nossa reputação? Você já parou para pensar nisso? De que nós retaliamos, às vezes, alguma pessoa que nos feriu só porque nós temos uma reputação a zelar? Eu tenho que cuidar quem eu sou? Nós não queremos que os outros pensem que somos fracos, por isso que a gente faz isso, não é? Nós queremos que as pessoas não mexam com a gente, porque sabem que se mexer a gente vai espizinhar, mas a gente vai pisar legal. Queremos o respeito daqueles que nos rodeiam e por isso atacamos quando temos a chance. Agora, eu não quero ofender você, essa manhã, não quero ofender você, mas quando você pensa assim, você está vivendo uma ilusão. Quando você busca retaliar, quando você busca vingança, você está vivendo uma ilusão. Uma ilusão. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu quero que você guarde no seu coração. A nossa reputação significa muito pouco, mas nossa oportunidade de mostrar o Espírito de Jesus Cristo em nossa vida significa tudo. Tá? Se você acha que a sua reputação significa alguma coisa, pode significar alguma coisa. Mas as oportunidades de mostrar o Espírito Santo habitando e trabalhando em nossa vida valem muito mais, ou seja, vale tudo na sua vida. Sabe, então, não caia na ilusão de agora eu tenho que manter a minha reputação. Lembra quando a gente era garoto, quando a gente era moleque, que os outros chegavam para a gente e diziam, se tu for homem, tu vai jogar uma pedra naquele vidro. Lembra disso? Se você for homem, você vai jogar uma pedra lá, e você parece que tinha que provar que era homem para quebrar aquela maldita vidraça. E depois as consequências que isso trazia sobre você, eu lembro disso, estava contando com o Matias ontem, que às vezes eu quebrei aquele vidro, e eu não preciso dizer que a parte adjacente do meu corpo ficou dolorida, porque meus pais me surraram legal, e era o vidro do vizinho, não era nem da minha casa. Então isso funciona até quando a gente for mais velho, porque às vezes a gente acha, puxa, isso é tão infantil, se você for homem, você faz isso. Ou aquela duas pessoas, quem for homem cospe aqui, lembra daquela brincadeira que fazia assim? E você tirava a mão e um cuspia no rosto do outro? Só para ver dois saindo no tapa. Isso são coisas, eu tenho que manter a minha reputação, eu não posso passar por fracassado ou por frouxo. Mas a nossa reputação significa muito pouco, mas as oportunidades que a gente tem de mostrar o Espírito de Deus trabalhando em nossa vida significam tudo em nossa vida. Além da ilusão da reputação, tem a ilusão da vingança. Com certeza, Davi viu Saul entrar na caverna, eu acho que os pensamentos de vingança começaram a brotar no coração de Davi. Eu acredito que sim, gente, é impossível. Davi não era um Jesus Cristo, não. Sabe, a vontade de retaliar, eu acho que estava no coração dele. Ele diz, é minha chance.
É a minha chance. Eu acredito que a carne dele, que é a mesma nossa, dizia assim: é a sua chance. Pegue-o, acabe com essa perseguição. Essa é a chance de você acabar com o problema. E aí Davi rasteja, diz o texto, Davi vai rastejando com a faca na mão para onde Saul está, e ele tem a oportunidade de acabar com tudo. E esses pensamentos de vingança certamente passam pela cabeça dele. Ninguém poderia culpar ele, porque ele estava se defendendo contra um tirano louco. Na verdade, eu acredito que o povo iria aplaudi-lo. E quanto a você? Pense um pouco agora. Você foi prejudicado por alguém. Em seguida, a vida te dá a oportunidade perfeita para você se vingar. E a chance de vingança é entregue a você como numa bandeja de ouro. E tudo que você precisa fazer é ir lá e tomar vantagem do momento. O que você faz? Você aproveita a oportunidade e destrói o seu inimigo? O que você faz? O senso comum, gente, o senso comum que a gente tem aí diz: vai lá, eles merecem isso. Eles fizeram sujeira com você, vai lá, faça sujeira maior com eles. Esse é o senso comum. Mas quando nós ouvimos uma dessas duas coisas, as vozes da nossa mente e o senso comum, nós estamos agindo e clamamos por vingança. Olha só, Romanos 12, 19 até 21 diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu vou dizer um negócio para você: esse não é o caminho do senso comum, porque o senso comum é o oposto, mas essa é a vontade de Deus. Se eu sou cristão, se eu me denomino cristão, eu me regro pelas vontades de Deus, não pelo senso comum, certo? Então a vontade de Deus é: não se vinguem. Sabe por que a vingança é uma ilusão, gente? Porque a vingança nunca vai equilibrar a escala de dor. Sabe por quê? Olha só, uma pessoa chega e pisa no teu dedo. Você vai se vingar. Você não vai só pisar no dedo dele. Você vai pisar nos dois, se possível, em todo o pé. Porque a escala de dor, você não equilibra com vingança. E uma vez você pisando no pé inteiro dela, ela vai retribuir, vai retaliar contra você, talvez chutando as suas duas pernas. E assim por diante, você não equilibra a escala de dor. Você sempre vai além. Você pisa no dedo e mais um pouco. Aí o outro vem aquele pouco e mais um pouco. E vai crescendo. Por isso a vingança é uma ilusão. E agora nós vemos esse homem com uma integridade de vida. Nós vimos esse um homem que tinha sofrimentos, que tinha sofrido. E vemos também as ilusões que provavelmente passaram pela cabeça dele. E agora nós vemos a atitude, a integridade na vida dele. Começa a integridade dele, pode passar essa, Bruno, pelo caráter que ele tem. Olha só o que Davi faz. Versículos 5 a 7, que nós acabamos de ler. Quando Davi teve a oportunidade de vingança, de matar Davi, ele se recusa a fazê-lo. Ele não faz. Em vez disso, Davi corta um pedaço do manto de Saul, mesmo assim sabendo que cortar o manto é errado. Ele se sente falhando. Olha que interessante isso aqui. Embora Davi não precisasse respeitar Saul, ele teria todos os motivos para não respeitar Saul, embora ele não respeitasse Saul, ele respeita o cargo de Saul. Ele era rei. Ele respeita ele pelo cargo que ele possui. Por quê? Porque quem deu esse cargo a Saul foi quem? O próprio Deus. Então, se não tem respeito entre o homem, eu ainda assim eu respeito pelo cargo que ele ocupa, porque esse cargo foi dado por Deus. Ele respeitava isso. E ele diz isso aos seus homens também, e os impede de matar a Saul. Você já parou para considerar o fato de que quando tomamos a vingança em nossa própria mão, nós tomamos o lugar de Deus? Já considerou isso alguma vez? Eu acho incrível como algumas pessoas que se dizem cristãos são capazes de ferir outros com palavras e ações. Eu acho incrível isso. Agora, quando alguém faz isso, eu acredito que ou ele está fora da vontade de Deus, ou ele está perdido.
Das duas, uma, porque é impossível você fazer uma coisa dessa em Deus, sabe? Porque vai absolutamente contra a vontade do Senhor. Vemos a integridade do caráter, também a integridade de suas confrontações. E para isso eu quero chamar a atenção sua, nessa manhã, que isso guarda para nós alguns princípios extremamente importantes. Quando Saul sai da caverna, Davi o segue. E no texto percebemos alguns princípios claros que nos ensinam como devemos reagir quando somos injustiçados por outros. Olha só o que ele faz. Em primeiro lugar, Davi dá o primeiro passo. Davi vai atrás. Segunda coisa que ele faz, ele se humilha diante de Saul. Não precisava, mas ele se humilha. Terceira coisa que ele faz, ele honra a Saul. No versículo 8 você consegue ver isso, ele honra. Davi saiu da caverna e gritou: ó meu rei, meu senhor. Ele honra com os títulos que esse homem possuía. Depois, Davi falou a verdade absoluta sobre a situação. Ele diz: eu não procuro matar você. Você me persegue. É mentiras que as pessoas estão falando a meu respeito. Não é verdade. Ele fala a verdade sobre a situação. Depois, Davi, no versículo 9 e 11, declara a sua própria culpa. Ele declara por ter cortado o manto. Davi também compromete-se a fazer a coisa certa. Versículo 12 e 13. Ele se compromete de fazer a coisa certa. E depois, versículo 12 e 15 diz assim: que Deus julgue entre mim e você. Sabe o que Davi faz? Ele coloca o caso nas mãos de Deus. Enquanto nós ouvimos Davi falar aqui nesse texto, vemos uma imagem clara de como todos os crentes deveriam responder em momentos de mágoa pessoal. Isso deveria ser uma atitude nossa também, todos os momentos. Existe muita coisa para a gente considerar aqui, que não dá tempo. Mas há lições que precisamos aprender. Primeira lição: não esperar que a outra pessoa dê o primeiro passo. O Márcio acabou de dizer aqui que se ele soubesse que existe uma pessoa que te odeia, ele iria lá tentar ver o que pode fazer. Dá o primeiro passo. Considere a situação em que você vive, de repente uma situação assim, dê o primeiro passo. Mantenha-se humilde e honre a pessoa que ofende você. A coisa mais difícil para nós é manter-se humilde e honrar outra pessoa que ofende você. Já pensou nisso? Você ainda honrar outra pessoa que está ofendendo você? Eu já vou explicar para você onde eu quero chegar. Confessar a sua própria culpa na situação. E vou dizer um negócio para você, meu irmão. Nem sempre a culpa é só do outro. Se existem dois seres humanos envolvidos num conflito, provavelmente algum pode ter uma porcentagem maior de culpa, mas a outra também tem. Então, confesse a sua parte de culpa no processo também. Depois, até no casamento, mas é lógico, no casamento é onde mais há ofensa. Né? Eu sempre costumo dizer que os bichinhos crescem, no início do casamento é gatinha, gatão, depois é vaca, cavalo, né? Não é? No casamento onde há mais ofensa um pelo outro. Agora, entender isso e estender perdão absoluto ao ofensor é a outra atitude que nós deveríamos ter. É estender perdão. Pense um pouco, como é difícil isso? De você ser um ofendido no processo e dizer: mas eu perdoo você. Puxa vida, mas é princípio bíblico, está aqui. Davi fez, então não pode ser tão impossível. Não é uma missão impossível, eu vou dizer, é uma missão difícil, mas não é impossível, Davi fez. Estendeu o perdão a ele, depois ter comprometimento de fazer a coisa certa, mesmo que o outro não vai fazer. Parece utópico, né? Mas Davi fez. Em última análise, colocar o nosso caso nas mãos de Deus e deixar isso com Ele. Dizer: olha só, essa situação estou entregando ao Senhor, Ele que julgue entre mim e você. Sabe que Deus tome. Mas se percebeu que os passos todos que Davi deu, olha, primeiro Davi deu o primeiro passo, se humilhou diante de Saul, honrou a Saul, falou a verdade sobre a situação, declarou sua culpa, comprometeu-se de fazer a coisa certa e depois ele entregou ao Senhor. Sabe o que a gente faz? Diz: vou entregar ao Senhor. Se Ele quiser que eu perdoe, o Senhor vai ter que colocar isso no meu coração. Meu irmão, você não tem que perguntar para o Senhor se você deve perdoar. Já está aqui. Então não pergunte algo que já é óbvio. Perdão já está aqui, já está dizendo: perdoai uns aos outros. Não está dizendo? Então não tem que perguntar. Deus, olha só, o Senhor realmente quer que eu perdoe fulano?
você tem que pedir para Deus, para Ele te ajudar a perdoar, né? Então, essas coisas, a primeira coisa, a gente inverte a ordem da coisa. Minha responsabilidade. E quando essas coisas todas chegam no final, aí se diz, agora entregamos ao Senhor a situação, né? Minha responsabilidade. E também, depois de termos visto a integridade do caráter e das confrontações dele, vemos também a integridade da sua consolação. No versículo 16 a 22, a gente vê que a graça de Davi nessa situação tocou o coração duro do rei Saul. A atitude que Davi teve tocou o coração do rei, que era um coração duro, né? E Davi usou as ações, aliás, Deus usou as ações de Davi para trazer paz naquele dia. Houve paz naquele dia, como há muito não aconteceu. Quem de nós, no momento de conflito, não quer paz? Você só quer paz, você só quer que pare, você só quer que termine. Mas sabe como que a gente faz? A gente faz tudo errado. A gente vai e faz a retaliação e espera a paz. A gente busca a vingança e espera a paz. A gente não perdoa e espera a paz. A gente não honra o ofensor e a gente quer paz. Mas olha só, quando a gente faz tudo aquilo, olha o que a Bíblia diz, a consequência aqui é que Deus trouxe paz naquele dia. E Davi conseguiu o que queria, não porque tomou vingança em suas próprias mãos e acertou as coisas, mas porque ele colocou as coisas nas mãos de Deus e demonstrou graça à pessoa que o ofendeu. E aqui eu vejo que é um princípio pelo qual nós próprios deveríamos viver, um tipo de vida que mostra graça e perdão na prática. Provérbios 16, 7 diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Todos nós queríamos isso, né? Eu sou fã de Abraham Lincoln, e a história conta que ele foi criticado certa vez por uma atitude em relação aos inimigos dele. Eles disseram assim: por que você tenta fazer amizade com os teus inimigos? Perguntou um colega dele uma vez, né? Por que você busca paz com teus inimigos? Você deveria destruí-los. Sabe o que ele respondeu? Ele diz assim: quando eu busco torná-los meus amigos, eu não estou destruindo o meu inimigo? Você já percebeu que quando você diz assim, quando eu transformo meu inimigo em meu amigo, eu destruí ele? Agora olha para o teu inimigo, pense no inimigo que você tem. Concentre-se em torná-lo seu amigo, e você destruiu ele. Sabe? A gente não busca isso, você sabia? A gente vai na retaliação, nós olhamos o senso comum que diz: machucou você? Machuque o pior. Mas, na verdade, o senso comum, ele não é de Deus, na sua grande maioria. O senso comum diz: transforme o seu inimigo em seu amigo e você terá destruído o seu inimigo. Já pensou? Que beleza! Quero aplicar isso nessa manhã na nossa vida, na nossa prática. Vamos aplicar isso. Ok, agora a gente tem uma batata quente na nossa mão. Eu li um livro algum tempo atrás, é um livro que se chama Lee, Os Últimos Anos, de Charles Breslin. Fala sobre a Guerra Civil Americana. Esse Robert Lee, ele era um comandante do exército. Um dia ele estava passando na casa de uma senhora, no sul dos Estados Unidos, e na frente da casa dessa mulher havia uma árvore seca, toda destruída. E esse comandante, quando ele passou na frente da casa dela, essa mulher veio ao encontro dele, chorou e disse: vem cá, vou te mostrar um negócio, chorando. Mostrou a árvore para ele e disse: está vendo essa árvore? Essa árvore aqui foi destruída pela artilharia do governo, destruíram, e chorou, e olha a minha árvore. E ele ficou parado por um instante em silêncio, e aquela mulher ficou esperando que pelo menos ele falasse uma palavra de conforto para ela. Finalmente ele diz assim: corte a árvore e esqueça. Deixa eu dizer o que eu quero aplicar com isso na nossa vida. Talvez o ódio que você sinta seja uma árvore seca. E ela está lá o tempo todo, e você olha e você lembra da tua mágoa. Você olha a árvore seca e você lembra da tua mágoa. Você olha para a árvore seca e você lembra da tua dor. Você olha para aquilo e você lembra, e você lembra, e você lembra. Corte essa árvore, e você não vai mais ter do que lembrar. Você não vai mais ter um símbolo de dor para você. Corte a árvore.
Talvez essa manhã você tenha que cortar uma árvore aí na sua vida, né? Algumas pessoas nesse lugar que precisam cortar essa árvore que simboliza a dor e deixar lá no passado. Acho que Deus tem um desafio para nós essa manhã, que é deixar no passado os nossos pensamentos de vingança e estender a graça e perdão aos que nos ofendem. E aqui está o convite do Senhor para cada um de nós. Se você está lidando com alguma dor, entregue ao Senhor essa manhã. Coloque aos pés do Senhor e estenda perdão à pessoa que te machucou. Se você não pode fazer isso, dê o passo, vá até a pessoa que o feriu. Faça isso. Isso é bom para você, isso é bom para a sua igreja e isso é bom para a glória de Deus. 3 coisas. Agora, se você magoou alguém e você sabe disso, faça a coisa certa e vá até essa pessoa e conserte o erro. Nós tanto somos ofendidos, como muitas vezes somos os ofensores. E se você sabe disso, conserte a coisa. Não deixe do jeito que está. Não deixe uma árvore seca crescer, que simbolize a sua dor e sofrimento. Se talvez o Senhor tenha usado essa palavra essa manhã para falar com você, ao seu coração, e você precisa fazer as coisas que Ele está dizendo ao seu coração nessa manhã, eu encorajaria você a ouvir essa voz e honrar a Deus obedecendo. Eu não sei o que você precisa fazer. Os princípios estão aí, foram entregues. Mas não deixa essa árvore seca que simboliza a tua dor e sofrimento na sua vida. Não deixe lá. Destrua o seu inimigo, destrua ele, tornando-o seu amigo. Sabe? Esse é o princípio de Deus, esse é o princípio da Bíblia, para cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós possamos caminhar como Davi. Por isso eu gosto de dizer, não foi uma pessoa que disse, ou deu esse testemunho de Davi, foi o próprio Deus. Em Atos, o próprio Deus diz, ele é o homem segundo o meu coração. O próprio Deus diz isso dele. Não foi uma pessoa. Foi o próprio Deus que dá testemunho de alguém. Você não gostaria de ter um testemunho assim também na sua vida? Do próprio Deus dizer, essa pessoa é um homem ou uma mulher, segundo o meu coração, que anda segundo os princípios. Que Deus nos ajude. Eu quero chamar o grupo para que a gente possa encerrar com mais uma música. Vocês podem escolher, fiquem à vontade. Mas vamos, enquanto o grupo toca e canta a música, faça uma análise da sua vida. De repente você está realmente envolvido numa situação muito parecida com a que Davi estava. Perseguido, odiado, com uma chance de retaliar. Mas qual é a atitude? Lembre-se, a atitude que você tem vai definir quem você é. Se você tem uma atitude de vingança, é uma atitude de amargura, de raiva, de ira. Se você tem uma atitude de graça e de perdão, você será uma pessoa de graça e de perdão. Sabe, é uma questão de prática, só isso. É difícil a gente perdoar no início, mas quando você começar a praticar, você vai perceber que não dói tanto assim. Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e de ler a história de um homem assim como nós, mas que fez coisas que o tornaram um homem incomum, que teve atitudes que demonstraram o caráter, a nobreza das atitudes. Que nós possamos ser assim também, que nós não permitamos que o desejo de retaliar, o desejo de vingança defina quem nós somos. Pessoas vingativas, pessoas amargas, pessoas odiosas, mas que possamos ser definidos como pessoas misericordiosas, graciosas, e que estendem o perdão, e que dão o passo. Deus nos ajude a não ter símbolos de dor em nossa vida, mas que nós possamos ter símbolos de graça. Coisas que nos façam lembrar da graça que estendemos, coisas que nos façam lembrar do perdão que estendemos também. Nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor nos fortaleça e que nos dê coragem para sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. É necessário coragem, é necessário fé. Eu peço que o Senhor aumente a nossa fé, que
o Senhor nos dê coragem para as dificuldades da vida. Eu peço nesse dia que nessa semana possamos ter uma semana produtiva debaixo da Tua orientação e direção, que possamos nos tornar cada vez mais sensíveis ao Teu Espírito para ouvir a Tua voz, não somente ouvir, mas também de obedecer. Oro nesse dia para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo. Mas não vá embora. Fiquem conversando. É sempre muito importante. Deus abençoe.